Uma busca começa sempre com a sorte de principiante e termina sempre com a prova do conquistador. O rapaz lembrou-se de um velho provérbio de sua terra. Dizia que a hora mais escura era a que vinha antes do sol nascer. No dia seguinte, apareceu o primeiro sinal concreto de perigo. 3 guerreiros se aproximaram e perguntaram o que os 2 estavam fazendo por ali. Vim caçar com o meu falcão, respondeu o alquimista. Precisamos revistá-los para ver se não levam armas, disse um dos guerreiros. O alquimista desceu devagar de seu cavalo. O rapaz fez o mesmo. Para que tanto dinheiro? Perguntou o guerreiro quando viu a bolsa do rapaz. Para chegar ao Egito, disse ele. O guarda que estava revistando o alquimista encontrou um pequeno frasco de cristal cheio de líquido e um ovo de vidro amarelado, pouco maior que o ovo de uma galinha. Que são estas coisas? Perguntou o guarda. É a pedra filosofal e o elixir da longa vida. É a grande obra dos alquimistas. Quem tomar este elixir jamais ficará doente. E uma lasca desta pedra transforma qualquer metal em ouro. Os guardas riram para valer, e o alquimista riu com eles. Tinham achado a resposta muito engraçada, e os deixaram partir sem maiores contratempos com todos os seus pertences. — Você está louco? Perguntou o rapaz ao alquimista, quando já haviam se distanciado bastante. — Para que você fez isto? — Para mostrar a você uma simples lei do mundo, respondeu o alquimista. Quando temos os grandes tesouros diante de nós, nunca percebemos. E sabe por quê? Porque os homens não acreditam em tesouros. Continuaram andando pelo deserto. A cada dia que passava, o coração do rapaz ia ficando mais silencioso. Já não queria saber das coisas passadas ou das coisas futuras. Contentava-se em contemplar também o deserto e beber junto com o rapaz da alma do mundo. Ele e seu coração tornaram-se grandes amigos. Um passou a ser incapaz de trair o outro. Quando o coração falava, era para dar estímulo e força ao rapaz, que às vezes achava terrivelmente maçante os dias de silêncio. O coração contou-lhe pela primeira vez suas grandes qualidades, sua coragem ao abandonar as ovelhas, ao viver sua lenda pessoal e seu entusiasmo na loja de cristais. Contou-lhe também mais uma coisa, que o rapaz nunca havia notado: os perigos que passaram perto e que ele nunca tinha percebido. Seu coração disse que certa vez havia escondido a pistola que ele havia roubado do pai, pois havia uma grande chance de que se ferisse com ela. E lembrou um dia que o rapaz havia passado mal em pleno campo, vomitando, e depois dormido por muito tempo. Haviam 2 assaltantes mais adiante que estavam planejando roubar suas ovelhas e assassiná-lo, mas como o rapaz não aparecia, resolveram ir embora, achando que ele tinha mudado de rota. — Os corações sempre ajudam os homens? Perguntou o rapaz ao alquimista. — Só os que vivem sua lenda pessoal. Mas ajudam muito as crianças, os bêbados e os velhos. Quer dizer, então, que não há perigo? — Quer dizer apenas que os corações se esforçam ao máximo, respondeu o alquimista. Certa tarde passaram pelo acampamento de um dos clãs. Haviam árabes em vistosas roupas brancas, com armas encilhadas em todos os cantos. Os homens fumavam narguilé e conversavam sobre os combates. Ninguém prestou maior atenção aos 2 viajantes. — Não há qualquer perigo, disse o rapaz, quando já tinham se afastado um pouco do acampamento. O alquimista ficou furioso. — Confie em seu coração, disse, mas não se esqueça de que você está no deserto. Quando os homens estão em guerra, a alma do mundo também sente os gritos de combate. Ninguém deixa de sofrer as consequências de cada coisa que se passa debaixo do sol. Tudo é uma coisa única, pensou o rapaz. E como se o deserto quisesse mostrar que o velho alquimista estava certo, 2 cavaleiros surgiram por detrás dos viajantes. — Não podem seguir adiante, disse um deles. — Vocês estão nas areias onde os combates são travados. — Não vou muito longe, respondeu o alquimista, olhando fundo nos olhos dos guerreiros. Eles ficaram quietos por alguns minutos e depois concordaram com a viagem dos 2. O rapaz assistiu a tudo aquilo fascinado. — Você dominou os guardas com o olhar?
comentou ele. Os olhos mostram a força da alma, respondeu o alquimista. Era verdade, pensou o rapaz. Havia percebido que no meio da multidão de soldados no acampamento, um deles estava olhando fixo para os dois, e estava tão distante que não dava sequer para ver direito sua face. Mas o rapaz tinha certeza de que estava olhando para eles. Finalmente, quando começaram a cruzar uma montanha que se estendia por todo o horizonte, o alquimista disse que faltavam 2 dias para chegarem até as pirâmides. Se vamos nos separar logo, respondeu o rapaz, me ensine alquimia. Você já sabe. É penetrar na alma do mundo e descobrir o tesouro que ela reservou para nós. Não é isto que quero saber. Falo de transformar chumbo em ouro. O alquimista respeitou o silêncio do deserto e só respondeu ao rapaz quando pararam para comer. Tudo no universo evolui, disse ele. E para os sábios, o ouro é o metal mais evoluído. Não pergunte por quê, não sei. Sei apenas que a tradição está sempre certa. Os homens é que não interpretaram bem as palavras dos sábios, e ao invés de símbolo de evolução, o ouro passou a ser o sinal das guerras. As coisas falam muitas linguagens, disse o rapaz. Vi quando o relincho de camelo era apenas um relincho, depois passou a ser sinal de perigo, e finalmente tornou-se de novo um relincho. Mas calou-se. O alquimista devia saber tudo aquilo. Conheci verdadeiros alquimistas, continuou. Se trancavam no laboratório e tentavam evoluir como o ouro. Descobriam a pedra filosofal, porque haviam entendido que quando uma coisa evolui, evolui também tudo o que está à sua volta. Outros conseguiram a pedra por acidente. Já tinham o dom, suas almas estavam mais despertas que a das outras pessoas, mas estes não contam porque são raros. Outros, enfim, buscavam apenas o ouro. Estes jamais descobriram o segredo. Esqueceram-se de que o chumbo, o cobre, o ferro também têm sua lenda pessoal para cumprir. Quem interfere na lenda pessoal dos outros nunca descobrirá a sua. As palavras do alquimista soaram como uma maldição. Ele abaixou-se e pegou uma concha no solo do deserto. Isto um dia já foi um mar, disse. Já tinha reparado, respondeu o rapaz. O alquimista pediu ao rapaz para colocar a concha no ouvido. Ele tinha feito isto muitas vezes quando era criança e escutou o barulho do mar. O mar continua dentro desta concha porque é sua lenda pessoal, e jamais a abandonará até que o deserto se cubra novamente de água. Depois montaram em seus cavalos e seguiram em direção às pirâmides do Egito. O sol tinha começado a descer quando o coração do rapaz deu sinal de perigo. Estavam no meio de gigantescas dunas, e o rapaz olhou o alquimista, mas este parecia não haver notado nada. 5 minutos depois, o rapaz percebeu 2 cavaleiros à sua frente, as silhuetas cortadas contra o sol. Antes que pudesse falar com o alquimista, os 2 cavaleiros se transformaram em 10, depois em 100, até que as gigantescas dunas ficaram cobertas deles. Eram guerreiros vestidos de azul, com uma tiara negra sobre o turbante. Os rostos estavam cobertos por outro véu azul, deixando apenas os olhos de fora. Mesmo distante, os olhos mostravam a força de suas almas, e os olhos falavam em morte. Levaram os 2 para um acampamento militar nas imediações. Um soldado empurrou o rapaz e o alquimista para dentro de uma tenda. Era uma tenda diferente das que haviam conhecido no oásis. Ali estava um comandante reunido com seu Estado-Maior. São os espiões, disse um dos homens. Somos apenas viajantes, respondeu o alquimista. Vocês foram vistos no acampamento inimigo há 3 dias atrás e conversaram com um dos guerreiros. Sou um homem que caminha pelo deserto e conhece as estrelas, disse o alquimista. Não tenho informações de tropas ou o movimento dos clãs. Apenas guiava meu amigo até aqui. Quem é seu amigo? Perguntou o comandante. Um alquimista, disse o alquimista. Conhece os poderes da natureza e deseja mostrar ao comandante sua capacidade extraordinária. O rapaz ouvia em silêncio e com medo.
O que faz um estrangeiro numa terra estrangeira? Disse outro homem. Trouxe dinheiro para oferecer a seu clã, respondeu o alquimista, antes que o rapaz dissesse qualquer palavra, e pegando a bolsa do rapaz, entregou as moedas de ouro ao general. O árabe aceitou em silêncio, dava para comprar muitas armas. O que é um alquimista? Perguntou finalmente. Um homem que conhece a natureza e o mundo. Se ele quisesse, destruir este acampamento apenas com a força do vento. Os homens riram. Estavam acostumados com a força da guerra, e o vento não detém um golpe mortal. Dentro do peito de cada um, porém, seus corações apertaram. Eram homens do deserto e tinham medo dos feiticeiros. Quero ver, disse o general. Precisamos de 3 dias, respondeu o alquimista. E ele vai se transformar em vento apenas para mostrar a força de seu poder. Se não conseguir, nós lhe oferecemos humildemente nossas vidas pela honra de seu clã. Não pode me oferecer o que já é meu, disse arrogante o general, mas concedeu os 3 dias aos viajantes. O rapaz estava paralisado de terror. Saiu da tenda porque o alquimista lhe segurou os braços. Não deixe que eles percebam seu medo, disse o alquimista. São homens corajosos e desprezam os covardes. O rapaz, porém, estava sem voz. Só conseguiu falar depois de algum tempo, enquanto caminhavam pelo meio do acampamento. Não havia necessidade de prisão. Os árabes apenas tiraram seus cavalos. E, mais uma vez, o mundo mostrou suas muitas linguagens. O deserto, antes um terreno livre e sem fim, era agora uma muralha intransponível. Você deu todo o meu tesouro, disse o rapaz. Tudo o que eu ganhei em toda a minha vida. E para que lhe adiantaria isto se tivesse que morrer? Respondeu o alquimista. Seu dinheiro o salvou por 3 dias. Poucas vezes o dinheiro serve para adiar a morte. Mas o rapaz estava apavorado demais para ouvir palavras sábias. Não sabia como transformar-se em vento. Não era um alquimista. O alquimista pediu chá a um guerreiro e colocou um pouco nos pulsos do rapaz. Uma onda de tranquilidade encheu seu corpo, enquanto o alquimista dizia algumas palavras que ele não conseguia compreender. Não se entregue ao desespero, disse o alquimista com uma voz estranhamente doce. Isto faz com que você não consiga conversar com seu coração. Mas eu não sei transformar-me em vento. Quem vive sua lenda pessoal sabe tudo o que precisa saber. Só uma coisa torna um sonho impossível: o medo de fracassar. Não tenho medo de fracassar. Apenas não sei transformar-me em vento, pois terá que aprender. Sua vida depende disto. E se eu não conseguir? Vai morrer enquanto vivia sua lenda pessoal. É muito melhor do que morrer como milhões de pessoas que jamais souberam que a lenda pessoal existia. Entretanto, não se preocupe. Geralmente a morte faz com que as pessoas fiquem mais sensíveis à vida. O primeiro dia se passou. Houve uma grande batalha nas imediações e vários feridos foram trazidos para o acampamento militar. Nada muda com a morte, pensava o rapaz. Os guerreiros que morriam eram substituídos por outros e a vida continuava. Poderias ter morrido mais tarde, meu amigo, disse o guarda para o corpo de um companheiro seu. Poderias ter morrido quando chegasse a paz, mas irias terminar morrendo de qualquer jeito. No final do dia, o rapaz foi procurar o alquimista. Estava levando o falcão para o deserto. Não sei transformar-me em vento, repetiu o rapaz. Lembre-se do que eu lhe disse, de que o mundo é apenas a parte visível de Deus, de que a alquimia é trazer para o plano material a perfeição espiritual. O que você faz? Alimento o meu falcão. Se eu não conseguir transformar-me em vento, nós vamos morrer, disse o rapaz. Para que alimentar o falcão? Quem vai morrer é você, disse o alquimista. Eu sei transformar-me em vento. No segundo dia, o rapaz foi para o alto de uma rocha que ficava perto do acampamento. As sentinelas o deixaram passar. Já ouviram falar do bruxo que se transformava em vento e não queriam chegar perto dele. Além disso, o deserto era uma grande e intransponível muralha. Ficou o resto da tarde do segundo dia olhando o deserto. Escutou seu coração. E o deserto escutou seu medo. Ambos falavam a mesma língua. No terceiro dia, o general reuniu-se com os principais comandantes. Vamos ver o garoto que se transforma em vento, disse o general ao alquimista. Vamos ver, respondeu o alquimista. O rapaz os conduziu até o lugar onde havia estado no dia anterior. Então pediu que todos se sentassem. Vai demorar um pouco, disse o rapaz. Não temos pressa, respondeu o general. Somos homens do deserto. O rapaz começou a olhar o horizonte à sua frente.
Havia montanhas ao longe, havia dunas, rochas e plantas rasteiras que insistiam em viver onde a sobrevivência era impossível. Ali estava o deserto que ele havia percorrido durante tantos meses e que, mesmo assim, só conhecia uma parte muito pequena. Nesta pequena parte ele havia encontrado ingleses, caravanas, guerras de clãs e um oásis com 50.000 tamareiras e 300 poços. "O que você quer aqui hoje?" perguntou o deserto. "Já não nos contemplamos o suficiente ontem?" "Em algum ponto, você guarda a pessoa que eu amo", disse o rapaz. "Então, quando olho suas areias, contemplo também a ela. Quero voltar a ela, e preciso de sua ajuda para transformar-me em vento." "O que é o amor?" perguntou o deserto. "O amor é quando o falcão voa sobre suas areias, porque para ele você é um campo verde e ele nunca voltou sem caça. Ele conhece suas rochas, suas dunas e suas montanhas, e você é generoso com ele." "O bico do falcão tira pedaços de mim", disse o deserto. "Durante anos eu cultivo sua caça, alimento com a pouca água que tenho, mostro onde está a comida, e um dia desce o falcão do céu, justamente quando eu ia sentir o carinho da caça sobre minhas areias. Ele carrega tudo aquilo que eu criei." "Mas foi para isto que você criou a caça?" respondeu o rapaz. "Para alimentar o falcão, e o falcão alimentará o homem, e o homem então alimentará um dia tuas areias, de onde a caça tornará a surgir. Assim move-se o mundo." "É isto o amor? É isto o amor. É o que faz a caça transformar-se em falcão, o falcão em homem, e o homem de novo em deserto. É isto que faz o chumbo transformar-se em ouro, e o ouro voltar a esconder-se sob a terra." "Não entendo suas palavras", disse o deserto. "Então entenda que em algum lugar de suas areias uma mulher me espera, e para isto tenho que transformar-me em vento." O deserto ficou em silêncio por alguns instantes. "Eu lhe dou minhas areias para que o vento possa soprar, mas sozinho não posso fazer nada. Peça ajuda ao vento." Uma pequena brisa começou a soprar. Os comandantes olhavam o rapaz ao longe, falando uma linguagem que eles não conheciam. O alquimista sorria. O vento chegou perto do rapaz e tocou seu rosto. Havia escutado sua conversa com o deserto, porque os ventos sempre conhecem tudo. Percorriam o mundo sem um lugar onde nascer e sem um lugar onde morrer. "Me ajude", disse o rapaz ao vento. "Certo dia escutei em você a voz da minha amada." "Quem lhe ensinou a falar a linguagem do deserto e do vento?" "Meu coração", respondeu o rapaz. O vento tinha muitos nomes. Ali ele era chamado de Siroco, porque os árabes acreditavam que ele vinha das terras cobertas de água, onde habitavam homens negros. Na terra distante de onde vinha o rapaz, eles o chamavam de Levante, porque acreditavam que trazia as areias do deserto e os gritos de guerra dos mouros. Talvez num lugar mais distante dos campos de ovelhas, os homens pensassem que o vento nascia em Andaluzia. Mas o vento não vinha de lugar nenhum e não ia para lugar nenhum, e por isso era mais forte que o deserto. Um dia eles poderiam plantar árvores no deserto e até mesmo criar ovelhas, mas jamais iriam conseguir dominar o vento. "Você não pode ser o vento", disse o vento. "Somos de naturezas diferentes." "Não é verdade", disse o rapaz. "Conheci os segredos da alquimia enquanto vagava o mundo com você. Tenho em mim os ventos, os desertos, os oceanos, as estrelas e tudo o que foi criado no universo. Fomos feitos pela mesma mão e temos a mesma alma. Quero ser como você, penetrar em todos os cantos, atravessar os mares, tirar a areia que cobre meu tesouro, trazer para perto a voz de minha amada." "Ouvi sua conversa com o alquimista outro dia", disse o vento. "Ele falou que cada coisa tem sua lenda pessoal. As pessoas não podem se transformar em vento." "Me ensine a ser vento por alguns instantes", disse o rapaz, "para que possamos conversar sobre as possibilidades ilimitadas dos homens e dos ventos." O vento era curioso, e aquilo era uma coisa que ele não conhecia. Gostaria de conversar sobre aquele assunto, mas não sabia como transformar homens em vento. E olha que ele conhecia tanta coisa: construía desertos, afundava navios, derrubava florestas inteiras e passeava por cidades cheias de música e de ruídos estranhos. Achava que era ilimitado. E, no entanto, ali estava um rapaz dizendo que ainda havia mais coisas que um vento podia fazer. "É isto que chamam de amor", disse o rapaz, ao ver que o vento estava quase cedendo ao seu pedido. "Quando se ama, é que se consegue ser qualquer coisa da criação. Quando se ama, não temos necessidade nenhuma de entender o que acontece, porque tudo passa a acontecer dentro de nós, e os homens podem se transformar em vento,
desde que os ventos ajudem, é claro. O vento era muito orgulhoso e ficou irritado com o que o rapaz dizia. Começou a soprar com mais velocidade, levantando as areias do deserto. Mas, finalmente, teve que reconhecer que, mesmo havendo percorrido o mundo inteiro, não sabia como transformar homens em ventos, e não conhecia o amor. Enquanto passeava pelo mundo, notei que muitas pessoas falavam de amor olhando para o céu, disse o vento, furioso por ter que aceitar suas limitações. Talvez seja melhor perguntar ao céu. Então me ajude, disse o rapaz. Encha este lugar de poeira para que eu possa olhar o sol sem ficar cego. O vento então soprou com muita força e o céu ficou cheio de areia, deixando apenas um disco dourado no lugar do sol. No acampamento estava ficando difícil de enxergar. Os homens do deserto já conheciam aquele vento, chamava-se Simum, e era pior que uma tempestade no mar, porque eles não conheciam o mar. Os cavalos relinchavam e as armas começaram a ficar cobertas de areia. No rochedo, um dos comandantes virou-se para o general e disse: "Talvez seja melhor pararmos com isto." Eles já quase não podiam enxergar o rapaz. Os rostos estavam cobertos pelos lenços azuis, e os olhos agora significavam apenas espanto. "Vamos parar com isto?" insistiu o outro comandante. "Quero ver a grandeza de Alá", disse com respeito o general. "Quero ver como os homens se transformam em vento." Mas anotou mentalmente o nome dos 2 homens que haviam tido medo. Assim que o vento parasse, ia destituí-los de seus comandos, porque os homens do deserto não sentem medo. "O vento me disse que você conhece o amor", disse o rapaz ao sol. "Se você conhece o amor, conhece também a alma do mundo, que é feita de amor." "Daqui de onde estou", disse o sol, "posso ver a alma do mundo. Ela se comunica com minha alma, e nós juntos fazemos as plantas crescerem e as ovelhas caminharem em busca de sombra. Daqui de onde estou, e estou muito longe do mundo, aprendi a amar. Sei que se eu me aproximar um pouco mais da terra, tudo o que está nela morrerá, e a alma do mundo deixará de existir. Então nos contemplamos e nos queremos, e eu lhe dou vida e calor, e ela me dá uma razão para viver." "Você conhece o amor", disse o rapaz. "E conheço a alma do mundo, porque conversamos muito nesta viagem sem fim pelo universo. Ela me fala que seu maior problema é que até hoje só os minerais e os vegetais entenderam que tudo é uma coisa só, e para isto não precisa que o ferro seja igual ao cobre e que o cobre seja igual ao ouro. Cada um cumpre sua função exata nesta coisa única, e tudo seria uma sinfonia de paz se a mão que escreveu tudo isto tivesse parado no 5º dia da criação." "Mas houve um 6º dia", disse o sol. "Você é sábio porque vê tudo à distância", respondeu o rapaz. "Mas não conhece o amor. Se não houvesse um 6º dia da criação, não haveria o homem, e o cobre seria sempre cobre, e o chumbo seria sempre chumbo. Cada um tem sua lenda pessoal, é verdade, mas um dia esta lenda pessoal será cumprida. Então é preciso transformar-se em algo melhor e ter uma nova lenda pessoal, até que a alma do mundo seja realmente uma coisa só." O sol ficou pensativo e resolveu brilhar mais forte. O vento, que estava gostando da conversa, soprou também mais forte para que o sol não cegasse o rapaz. "Para isso existe a alquimia", disse o rapaz. "Para que cada homem busque seu tesouro e o encontre, e depois queira ser melhor do que foi na sua vida anterior. O chumbo cumprirá seu papel até que o mundo não precise mais de chumbo. Então ele terá que transformar-se em ouro. Os alquimistas fazem isto. Mostram que, quando buscamos ser melhores do que somos, tudo em volta se torna melhor também." "E por que você diz que eu não conheço o amor?" perguntou o sol. "Porque o amor não é estar parado como o deserto, nem correr o mundo como o vento, nem ver tudo de longe como você. O amor é a força que transforma e melhora a alma do mundo. Quando penetrei nela pela primeira vez, achei que fosse perfeita, mas depois vi que ela era um reflexo de todas as criaturas e tinha suas guerras e suas paixões. Somos nós que alimentamos a alma do mundo, e a terra onde vivemos será melhor ou pior se formos melhores ou piores. Aí é que entra a força do amor, porque quando amamos, sempre desejamos ser melhores do que somos." "O que você quer de mim?" perguntou o sol. "Que me ajude a transformar-me em vento", respondeu o rapaz. "A natureza me conhece como a mais sábia de todas as criaturas", disse o sol, "mas não sei como transformá-lo em vento." "Com quem devo falar, então?" Por um momento o sol ficou quieto. O vento estava ouvindo e ia espalhar por todo o mundo que sua sabedoria era limitada. Entretanto, não tinha jeito de fugir daquele rapaz que falava a linguagem do mundo.
Converse com a mão que escreveu tudo, disse o sol. O vento gritou de contentamento e soprou com mais força do que nunca. As tendas começaram a ser arrancadas da areia e os animais soltaram-se de suas rédeas. No rochedo, os homens se agarravam uns aos outros para não serem atirados longe. O rapaz se virou então para a mão que tudo havia escrito, e ao invés de falar qualquer coisa, sentiu que o universo ficava em silêncio e ficou em silêncio também. Uma força de amor jorrou de seu coração e o rapaz começou a rezar. Era uma oração que nunca tinha feito antes, porque era uma oração sem palavras ou sem pedidos. Não estava agradecendo pelas ovelhas haverem encontrado um pasto, nem implorando para vender mais cristais, nem pedindo para que a mulher que havia encontrado estivesse esperando sua volta. No silêncio que se seguiu, o rapaz entendeu que o deserto, o vento e o sol também buscavam os sinais que aquela mão havia escrito, e procuravam cumprir seus caminhos e entender o que estava escrito numa simples esmeralda. Sabia que aqueles sinais estavam espalhados na terra e no espaço, e que em sua aparência não tinham qualquer motivo ou significado, e que nem os desertos, nem os ventos, nem os sóis e nem os homens sabiam por que tinham sido criados. Mas aquela mão tinha um motivo para tudo isto, e só ela era capaz de operar milagres, de transformar oceanos em desertos e homens em vento, porque só ela entendia que um desígnio maior empurrava o universo a um ponto onde os 6 dias da criação se transformariam na grande obra. E o rapaz mergulhou na alma do mundo, e viu que a alma do mundo era a parte da alma de Deus, e viu que a alma de Deus era a sua própria alma, e que podia então realizar milagres. O Simum soprou naquele dia como jamais havia soprado. Durante muitas gerações, os árabes contaram entre si a lenda de um rapaz que havia se transformado em vento, quase destruído um acampamento militar e desafiado o poder do mais importante general do deserto. Quando o Simum parou de soprar, todos olharam para o lugar onde o rapaz estava. Ele não estava mais lá. Estava junto a um sentinela quase coberto de areia e que vigiava o outro lado do acampamento. Os homens estavam apavorados com a bruxaria. Só 2 pessoas sorriam. O alquimista, porque tinha encontrado o seu discípulo certo, e o general, porque o discípulo tinha entendido a glória de Deus. No dia seguinte, o general despediu-se do rapaz e do alquimista e pediu que uma escolta os acompanhasse até onde os 2 quisessem. Caminharam o dia inteiro. Quando estava entardecendo, chegaram em frente a um mosteiro copta. O alquimista dispensou a escolta e desceu de seu cavalo. «Daqui para frente você vai sozinho», disse o alquimista. «São apenas 3 horas até as pirâmides». «Obrigado», disse o rapaz. «Você me ensinou a linguagem do mundo. Eu apenas recordei o que você já sabia». O alquimista bateu na porta do mosteiro. Um monge todo vestido de preto veio atender. Conversaram alguma coisa em copta e o alquimista convidou o rapaz para entrar. «Pedi que me emprestasse um pouco à cozinha», disse ele. Foram até a cozinha do mosteiro. O alquimista acendeu o fogo e o monge trouxe um pouco de chumbo que o alquimista derreteu dentro de um vaso de ferro. Quando o chumbo tinha virado líquido, o alquimista tirou do seu saco aquele estranho ovo de vidro amarelado. Raspou uma camada do tamanho de um fio de cabelo, envolveu-o em cera e atirou na panela com o chumbo. A mistura ganhou uma cor vermelha como sangue. O alquimista então tirou a panela do fogo e a deixou esfriar. Enquanto isto, conversava com o monge a respeito da guerra dos clãs. «Deve durar muito», disse ele para o monge. O monge estava aborrecido. Fazia tempo que as caravanas estavam paradas em Gizé, esperando que a guerra acabasse. «Mas seja feita a vontade de Deus», disse o monge. «Exatamente», respondeu o alquimista. Quando a panela acabou de esfriar, o monge e o rapaz olharam deslumbrados. O chumbo tinha secado na forma circular da panela, mas já não era mais chumbo, era ouro. «Aprenderei a fazer isto um dia?» perguntou o rapaz. «Esta foi minha lenda pessoal e não a sua», respondeu o alquimista. «Mas queria lhe mostrar que é possível». Caminharam de novo até a porta do convento. Ali o alquimista dividiu o disco em 4 partes. «Esta é para você», disse ele, estendendo uma parte para o monge. «Por sua generosidade com os peregrinos». «Estou recebendo um pagamento além da minha generosidade?» respondeu o monge. «Jamais repita isto. A vida pode escutar e lhe dar menos da próxima vez». Depois aproximou-se do rapaz. «Esta é para você, para pagar o que deixou com o general». O rapaz ia dizer que era muito mais do que havia deixado com o general,
mas ficou quieto porque tinha ouvido o comentário do alquimista com o monge. Esta é para mim, disse o alquimista guardando uma parte. Porque tenho que voltar pelo deserto e existe uma guerra entre os clãs. Então pegou o quarto pedaço e deu de novo para o monge. Esta é para o rapaz, caso ele necessite. Mas estou indo em busca do meu tesouro, disse o rapaz. Estou perto dele agora, e tenho certeza que irá encontrá-lo, falou o alquimista. Então por que isto? Porque você já perdeu 2 vezes, com o ladrão e com o general, o dinheiro que ganhou em sua viagem. Eu sou um velho árabe supersticioso que acredito nos provérbios de minha terra. E existe um provérbio que diz: tudo o que acontece uma vez pode nunca mais acontecer, mas tudo o que acontece 2 vezes acontecerá certamente uma terceira. Montaram em seus cavalos. Quero lhe contar uma história sobre sonhos, disse o alquimista. O rapaz aproximou seu cavalo. Na antiga Roma, na época do imperador Tibério, vivia um homem muito bom que tinha 2 filhos. Um era militar e, quando entrou para o exército, foi enviado para as mais distantes regiões do império. O outro filho era poeta e encantava toda Roma com seus belos versos. Certa noite, o velho teve um sonho. Um anjo lhe aparecia para dizer que as palavras de um de seus filhos seriam conhecidas e repetidas no mundo inteiro por todas as gerações vindouras. O velho homem acordou agradecido e chorando naquela noite, porque a vida era generosa e havia revelado uma coisa que qualquer pai teria orgulho de saber. Pouco tempo depois, o velho morreu ao tentar salvar uma criança que ia ser esmagada pelas rodas de uma carruagem. Como tinha se comportado de maneira correta e justa por toda a sua vida, foi direto para o céu, e encontrou-se com o anjo que havia aparecido em seu sonho. Você foi um homem bom, disse-lhe o anjo. Viveu sua existência com amor e morreu com dignidade. Posso realizar agora qualquer desejo que tenha. A vida também foi boa para mim, respondeu o velho. Quando você apareceu em um sonho, senti que todos os meus esforços estavam justificados, porque os versos de meu filho ficarão entre os homens pelos séculos vindouros. Nada tenho a pedir para mim. Entretanto, todo pai se orgulharia de ver a fama de alguém que ele cuidou quando criança e educou quando jovem. Gostaria de ver no futuro distante as palavras do meu filho. O anjo tocou no ombro do velho, e os 2 foram projetados para um futuro distante. Em volta deles apareceu um lugar imenso, com milhares de pessoas que falavam numa língua estranha. O velho chorou de alegria. Eu sabia que os versos do meu filho poeta eram bons e imortais, disse para o anjo entre lágrimas. Gostaria que você me dissesse qual de suas poesias estas pessoas estão repetindo. O anjo então se aproximou do velho com carinho e sentaram-se num dos bancos que havia naquele imenso lugar. Os versos de seu filho poeta foram muito populares em Roma, disse o anjo. Todos gostavam e se divertiam com eles. Mas quando o reinado de Tibério acabou, seus versos também foram esquecidos. Estas palavras são de seu filho que entrou para o exército. O velho olhou surpreso para o anjo. Seu filho foi servir num lugar distante e tornou-se centurião. Era também um homem justo e bom. Certa tarde, um dos seus servos ficou doente e estava para morrer. Seu filho então ouviu falar de um rabi que curava os doentes, e andou dias e dias em busca deste homem. Enquanto caminhava, descobriu que o homem que estava procurando era o Filho de Deus. Encontrou outras pessoas que haviam sido curadas por ele, aprendeu seus ensinamentos, e mesmo sendo um centurião romano, converteu-se à sua fé. Até que certa manhã chegou perto do rabi. Contou-lhe que tinha um servo doente. E o rabi se prontificou a ir até sua casa. Mas o centurião era um homem de fé, e olhando no fundo dos olhos do rabi, compreendeu que estava mesmo diante do Filho de Deus, quando as pessoas em volta deles se levantaram. Estas são as palavras de seu filho, disse o anjo ao velho. São as palavras que ele disse ao rabi naquele momento e que nunca mais foram esquecidas. Dizem: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei uma só palavra e meu servo será salvo. O alquimista moveu seu cavalo. Não importa o que faça, cada pessoa na Terra está sempre representando o papel principal da história do mundo, disse ele, e normalmente não sabe disto. O rapaz sorriu. Nunca havia pensado que a vida pudesse ser tão importante para um pastor. Adeus, disse o alquimista. Adeus, respondeu o rapaz. O rapaz caminhou 2 horas e meia pelo deserto, procurando escutar atentamente o que seu coração dizia.
Era ele que iria revelar o local exato onde o tesouro estava escondido. Onde estiver seu tesouro, ali estará também o seu coração, dissera o alquimista. Mas seu coração falava em outras coisas. Contava com orgulho a história de um pastor que havia deixado suas ovelhas para seguir um sonho que se repetiu 2 noites. Contava da lenda pessoal e de muitos homens que fizeram isto, que foram em busca de terras distantes ou de mulheres bonitas, enfrentando os homens de sua época com seus preconceitos e conceitos. Falou durante todo aquele tempo de viagens, de descobertas, de livros e de grandes mudanças. Quando ia começar a subir uma duna, e só naquele momento, foi que seu coração sussurrou ao seu ouvido: Esteja atento para o lugar onde você chorar, porque neste lugar estou eu, e neste lugar está seu tesouro. O rapaz começou a subir a duna lentamente. O céu, coberto de estrelas, mostrava de novo uma lua cheia. Haviam caminhado 1 mês pelo deserto. A lua iluminava também a duna num jogo de sombras que fazia com que o deserto parecesse um mar cheio de ondas, e fazia com que o rapaz se lembrasse do dia em que soltara livremente um cavalo pelo deserto, dando um bom sinal ao alquimista. Finalmente, a lua iluminava o silêncio do deserto, e a jornada que fazem os homens que buscam tesouros. Quando, depois de alguns minutos, chegou ao topo da duna, seu coração deu um salto. Iluminadas pela luz da lua cheia e pelo branco do deserto, erguiam-se majestosas e solenes as pirâmides do Egito. O rapaz caiu de joelhos e chorou. Agradecia a Deus por haver acreditado em sua lenda pessoal e por haver encontrado certo dia um rei, um mercador, um inglês e um alquimista. Sobretudo, por haver encontrado uma mulher do deserto, que lhe tinha feito entender que o amor jamais vai separar o homem de sua lenda pessoal. Os muitos séculos das pirâmides do Egito contemplavam do alto o rapaz. Se ele quisesse, podia agora voltar ao oásis, pegar Fátima e viver como simples pastor de ovelhas. Porque o alquimista vivia no deserto, mesmo compreendendo a linguagem do mundo, mesmo sabendo transformar chumbo em ouro. Não tinha que mostrar a ninguém sua ciência e sua arte. Enquanto caminhava em direção à sua lenda pessoal, havia aprendido tudo o que precisava e havia vivido tudo o que tinha sonhado viver. Mas havia chegado ao seu tesouro, e uma obra só está completa quando o objetivo é atingido. Ali, naquela duna, o rapaz havia chorado. Olhou para o chão e viu que no local onde haviam caído suas lágrimas, um escaravelho passeava. Durante o tempo que havia passado no deserto, tinha aprendido que no Egito os escaravelhos eram o símbolo de Deus. Ali estava mais um sinal. E o rapaz começou a cavar, depois de lembrar-se do mercador de cristais. Ninguém conseguiria ter uma pirâmide no seu quintal, mesmo que amontoasse pedras por toda a sua vida. Durante a noite inteira, o rapaz cavou no lugar marcado sem encontrar nada. Do alto das pirâmides, os séculos o contemplavam em silêncio. Mas o rapaz não desistia. Cavava e cavava, lutando com o vento, que muitas vezes tornava a trazer a areia de volta para o buraco. Suas mãos ficaram cansadas, depois feridas, mas o rapaz acreditava em seu coração. E seu coração dissera para cavar onde suas lágrimas caíssem. De repente, quando estava tentando tirar algumas pedras que haviam aparecido, o rapaz ouviu passos. Algumas pessoas se aproximaram dele. Estavam contra a lua e o rapaz não podia ver seus olhos nem seus rostos. — O que você está fazendo aí? Perguntou um dos vultos. O rapaz não respondeu, mas sentiu medo. Tinha agora um tesouro para desenterrar e por isso tinha medo. — Somos refugiados da guerra dos clãs, disse outro vulto. Precisamos saber o que você esconde aí. Precisamos de dinheiro. — Não escondo nada, respondeu o rapaz. Mas um dos recém-chegados agarrou-o e o puxou para fora do buraco. Outro começou a revistar seus bolsos, e encontraram um pedaço de ouro. — Ele tem ouro, disse um dos salteadores. A lua iluminou a face de quem o estava revistando, e ele viu em seus olhos a morte. — Deve haver mais ouro escondido no chão, disse outro. E obrigaram o rapaz a cavar. O rapaz continuou cavando e não havia nada. Então começaram a bater no rapaz. Espancaram o rapaz até que aparecessem no céu os primeiros raios de sol. Sua roupa ficou em frangalhos e ele sentiu que a morte estava próxima. De que adianta o dinheiro se tiver que morrer? Poucas vezes o dinheiro é capaz de livrar alguém da morte, dissera o alquimista. Estou procurando um tesouro, gritou finalmente o rapaz. E mesmo com a boca ferida e inchada de pancadas, contou aos salteadores que havia sonhado 2 vezes com um tesouro escondido junto das pirâmides do Egito.
O que parecia o chefe ficou um longo tempo em silêncio. Depois falou com um deles. Pode deixá-lo. Ele não tem mais nada. Deve ter roubado este ouro. O rapaz caiu com o rosto na areia. 2 olhos procuraram os seus. Era o chefe dos salteadores. Mas o rapaz estava olhando as pirâmides. Vamos embora, disse o chefe para os outros. Depois virou-se para o rapaz. Você não vai morrer, disse. Vai viver e aprender que o homem não pode ser tão estúpido. Aí, nesse lugar onde você está, eu também tive um sonho repetido há quase 2 anos atrás. Sonhei que devia ir até os campos da Espanha, buscar uma igreja em ruínas onde os pastores costumavam dormir com suas ovelhas e que tinha um sicômoro crescendo dentro da sacristia. Se eu cavasse na raiz desse sicômoro, haveria de encontrar um tesouro escondido. Mas não sou estúpido de cruzar um deserto só porque tive um sonho repetido. Depois foi embora. O rapaz levantou-se com dificuldade e olhou mais uma vez para as pirâmides. As pirâmides sorriram para ele, e ele sorriu de volta, com o coração repleto de felicidade. Havia encontrado o tesouro. Epílogo. O rapaz chamava-se Santiago. Chegou na pequena igreja abandonada quando já estava quase anoitecendo. O sicômoro ainda continuava na sacristia, e ainda se podiam ver as estrelas através do teto semidestruído. Lembrou-se que certa vez havia estado ali com suas ovelhas e que tinha sido uma noite tranquila, exceto pelo sonho. Agora ele estava sem o seu rebanho. Ao invés disto, trazia uma pá. Ficou muito tempo olhando o céu. Depois tirou do alforje uma garrafa de vinho e bebeu. Lembrou-se da noite no deserto, quando tinha também olhado as estrelas e bebido vinho com o alquimista. Pensou nos muitos caminhos que tinha andado e a maneira estranha de Deus lhe mostrar o tesouro. Se não tivesse acreditado em sonhos repetidos, não tinha encontrado a cigana, nem o rei, nem o salteador, nem... Bom, a lista é muito grande. Mas o caminho estava escrito pelos sinais, e eu não tinha como errar, disse para si mesmo. Dormiu sem perceber, e quando acordou, o sol já ia alto. Então começou a escavar a raiz do sicômoro. Velho bruxo, pensava o rapaz. Você sabia de tudo. Deixou até mesmo um pouco de ouro para que eu pudesse voltar até esta igreja. O monge riu quando me viu voltar em frangalhos. Não podia me poupar isto? Não, ele escutou o vento dizer. Se eu tivesse lhe contado, você não teria visto as pirâmides. São muito bonitas, não acha? Era a voz do alquimista. O rapaz sorriu e continuou a cavar. Meia hora depois, a pá bateu em algo sólido. 1 hora depois, ele tinha diante de si um baú cheio de velhas moedas de ouro espanholas. Havia também pedrarias, máscaras de ouro com penas brancas e vermelhas, ídolos de pedra cravejados de brilhantes. Peças de uma conquista que o país já havia esquecido há muito tempo e que o conquistador se esquecera de contar para seus filhos. O rapaz tirou o urim e o tumim do alforje. Tinha utilizado as 2 pedras apenas uma vez, quando estava certa manhã no mercado. A vida e o seu caminho estiveram sempre cheios de sinais. Guardou o urim e o tumim no baú de ouro. Eram também parte de seu tesouro, porque lembravam um velho rei que jamais tornaria a encontrar. Realmente a vida é generosa com quem vive sua lenda pessoal, pensou o rapaz. Então lembrou-se de que tinha que ir até Tarifa e dar 1/10 daquilo tudo para a cigana. Como são espertos os ciganos, pensou. Talvez fosse porque viajavam tanto. Mas o vento voltou a soprar. Era o levante, o vento que vinha da África. Não trazia o cheiro do deserto, nem a ameaça de invasão dos mouros. Ao invés disto, trazia um perfume que ele conhecia bem, e o som de um beijo, que veio vindo devagar, devagar, até parar em seus lábios. O rapaz sorriu. Era a primeira vez que ela fazia isto. Estou indo, Fátima, disse ele. Fim do livro O Alquimista, de Paulo Coelho.